A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada irmão, a cada inscrito, do canal Tempos Rio. Estamos aqui hoje, terça-feira, e nesta terça-feira, dia 29 de novembro, o mês está indo embora, dezembro está chegando. E nós estamos aqui hoje para darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor, nosso Pai. Como eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar a palavra, mas o meu propósito aqui é eu ler a palavra e incentivar você também a ler a palavra do Senhor, nosso Pai. Estou aqui já com a minha Bíblia e nós vamos hoje, juntos lermos a palavra do Senhor. Deixa eu encontrar aqui. Livro de Atos, nós estaremos lendo hoje o capítulo 10, o capítulo 10, aonde eu tenho certeza que nós vamos adquirir conhecimento da palavra de Deus sobre o centurião Cornélio, Estaremos em apenas um tópico, Apenas um tópico, um total de 48 versículos. Então, neste momento, meus irmãos, vamos já à leitura, da palavra do Senhor, nosso Pai. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Que a paz do Senhor venha reinar sobre o teu lar, que a paz do Senhor venha reinar sobre a tua família e que nós venhamos adquirir conhecimento da palavra do Senhor, nosso Pai. Então vamos já à leitura. Hoje, terça-feira, o nosso solzinho hoje está bem fraquinho aqui, mas está um dia bastante agradável, Bastante agradável esta terça-feira. E logo mais à noite teremos oração. Hoje é o culto da oração e nós estaremos apresentando você e a sua família nas mãos do Senhor. Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Verso 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Verso 3. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Verso 4. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Verso 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso 6. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Verso 7. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Verso 8. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Verso 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar,
quase a hora sexta. Verso 10. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Verso 11. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Verso 12. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Verso 13. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Verso 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Verso 15. E a segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. Verso 16. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Verso 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Verso 18. E chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Verso 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Verso 20. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Verso 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? Verso 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Verso 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Verso 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Verso 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Verso 26. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Verso 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Verso 28. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros,
Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Verso 29. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? Verso 30. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Verso 31. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Verso 32. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, e que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Verso 33. E logo mandei chamar-te, e bem vistes, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus tem e mandado. Verso 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Verso 35. Mas que é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Verso 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Verso 37. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia depois do batismo que João pregou. Verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Verso 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram e penduraram num madeiro. Verso 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Verso 41. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Verso 43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Verso 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ouvindo a palavra. Verso 45.
E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Verso 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Verso 47. E respondendo então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Verso 48 e final. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Então foi aí um total de 48 versículos. E eu quero rapidamente, irmãos, falar um pouquinho a respeito deste capítulo 10 que nós lemos, e amanhã nós estaremos lendo o capítulo 11 da palavra, e eu tenho certeza que, como eu sempre digo, nós estaremos adquirindo conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos aqui no capítulo 10 o centurião Cornélio, que diz: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. O versículo 2 vai dizer: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Nós vemos, irmãos, que Cornélio, ele era um centurião, e este centurião romano, que embora estrangeiro, ele era piedoso e ele era temente a Deus. Você vai observar que ele ajudava com esmola, ele ajudava os pobres, era um homem muito bom para aquela localidade. Eu tenho certeza que todos recebiam bem Cornélio. E eu quero que você pense comigo agora, um homem que já é bem recebido, já é bem conceituado pelas suas ajudas. E imagine agora este mesmo homem ouvindo a voz de Deus, que a sua oração e as suas esmolas estão em minhas memórias. Nós vemos, irmãos, que continuamente nós devemos fazer como Cornélio, oferecer a Deus ofertas, oferecer ao Senhor os nossos sacrifícios. E o que Cornélio, ele se colocava e ele se procurava a fazer era exatamente ajudar aqueles que precisava. E vendo a piedade de Cornélio e querendo agitar aquela população de um modo de que acreditassem na ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor envia um anjo. E aquele anjo, ele traz algumas instruções para Cornélio, para que ele viesse enviar homens até onde estava Pedro, para que Pedro viesse falar ali das grandezas do Senhor nosso Deus. Nós vemos que quando ele envia os mensageiros a Jope para que trouxesse Simão, Pedro até a sua casa, você vai ver, meus irmãos, que aqueles homens, quando eles chegam à casa de Pedro, Pedro automaticamente, ele já sai dizendo: olha, sou eu a quem vocês estão
procurando, eu quero que você compreenda que o Espírito Santo de Deus, ele não deixa ninguém enganado. O verso 20 vai dizer assim: levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Pedro recebe esta palavra e automaticamente Pedro, ele não duvida não. O verso 21 vai dizer: e descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa e por que estáis aqui? E aí aqueles homens foram dizer: olha, nós estamos aqui porque Cornélio, né, o centurião, varão justo. Irmãos, que palavra linda. Varão justo e temente a Deus, que tem por bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa, e ouvistes as tuas palavras. Então você observa, Cornélio envia os varões chegam até a casa de Pedro. Pedro procura saber, né, o porquê estáis à minha procura. E aí ele fala sobre por que o centurião tinha enviado eles até Pedro, para que levasse Pedro até a casa do centurião Cornélio. Nós vemos, irmãos, que esse texto vai dizer para nós, no versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele que por Deus foi constituído juiz dos vivos e juiz dos mortos. O verso 43, e estes dão testemunho, todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados por seu nome. Isso já é Pedro na casa do centurião. Verso 44, e dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha que maravilha! Olha o que é o Espírito Santo de Deus renovando aquele povo. Enquanto Pedro trazia o recado, enquanto Pedro falava da palavra, a descida do Espírito Santo caía sobre aquele lugar. E a palavra do Senhor vai dizer no verso 45, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Embora eles achavam que o Espírito Santo seria reservadamente, ali para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel, aqueles que estavam com Pedro viu que verdadeiramente o Senhor não era apenas Senhor de um povo, mas de toda a nação, de todos aqueles que invocam o nome do Senhor nosso Pai. Verso 47, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberão, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Palavra maravilhosa nesta tarde de terça-feira. Então, meus irmãos, guarda no teu coração. Amanhã, quarta-feira, nós estaremos aqui com mais uma palavra. Nós estaremos aqui com o capítulo 11
e eu tenho certeza, como eu sempre digo, nós estaremos adquirindo conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Eu quero já neste momento fazer uma oração, agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo o que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida. Então, vamos falar com o Senhor em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que neste momento ora juntamente conosco. Eu peço a Ti, meu Deus, coloca as Tuas mãos poderosas, as Tuas mãos de bênção, as Tuas mãos de vitória, as Tuas mãos de milagre, Pai. Que o Senhor possa, nesta tarde maravilhosa, visitar, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que escreve aqui os seus comentários, Pai. Abençoa a vida de cada um, coloque as Tuas mãos poderosas. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Maria do Carmo. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Xavier, nossa irmã Marisa, nossa irmã Dalila, nossa irmã Valdecir. Abençoa, Senhor, a todos que acompanham, Pai, esta live da leitura da Tua palavra, onde o nosso objetivo aqui, Pai, é estar adquirindo conhecimento e podermos ler a Tua palavra. Senhor, sejas conosco, Pai. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Abençoa meu lar, abençoa minha família, abençoa o lar de cada irmão, o lar de cada irmã. Realiza a Tua bênção, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus possa falar cada vez mais ao teu coração. Foi aí hoje a leitura da palavra do Senhor, Atos capítulo 10, e amanhã nós estaremos aqui prosseguindo em nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe, que esta palavra ela possa ser derramada sobre o teu lar, sobre a tua família, e vamos correndo adquirir conhecimento da palavra do Senhor nosso Pai. Que Deus abençoe, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.